Agora sim, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Contabilidade Tributária 1, tá? Semestre 2021.1. Nós vamos iniciar o cronograma da nossa disciplina falando um pouco sobre a introdução à contabilidade tributária, princípios constitucionais e competência tributária. Essa primeira parte da nossa disciplina, a gente chama de primeira NAP, tá? Ela vai ter um foco maior em questões de direito tributário, certo? Conceitual muito forte do direito tributário e que a gente vai precisar para entender tanto a segunda NAP de tributária, né? Tributária 1, quanto a tributária 2, que é no próximo semestre. Então, eu vou projetar aqui, apresentar. Pessoal, o que eu peço no decorrer da apresentação é que você tenha dúvida, tá? Vocês podem interromper, podem pedir para falar sem problema nenhum. Podem também colocar no chat, que eu estou aqui acompanhando, o chat da sala. Tá? Quem tem algum problema com o microfone, escreve no chat. Quem tiver vergonha de falar no microfone, pode também colocar no chat. E quem preferir falar, abre o microfone e fala normalmente. Estamos escutando bem, né? Estamos escutando? Sim, sim, professor. Ok. Então vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje, os objetivos, no caso, que é mais de um, é compreender o conceito e abrangência da expressão tributo e estudar cada uma de suas espécies. A gente vai ver daqui a pouco que não é só tributo. Tem umas subespécies do tributo que a gente vai comentar no decorrer da aula. Estudar a competência tributária, identificando quais tributos podem ser instituídos pelos entes federativos, que ultimamente, quem está acompanhando o noticiário, está tendo uma discussão muito forte do ICMS, né, sobre os combustíveis. É meio que uma briga, né, entre o Legislativo Federal e os estados, né? A gente vai falar mais à frente. Conhecer as principais características das imunidades tributárias, certo? Esses são os três objetivos. A gente inicia falando, olha, tributo. O que é tributo, né? Para que foi inventado essa história de tributo, né? O mundo seria tão mais feliz sem ele, né? Algumas pessoas falam, né? Mas, assim, a ideia do inicial do tributo, desde que o ser humano, ele decidiu, aí a gente vai lá atrás para trazer essa discussão, ele decidiu viver em sociedade, né? Sempre tem aquela coisa, tá, beleza, vamos viver em sociedade. Vamos criar os estados, as nações, enfim, formado por pessoas com características semelhantes, né? Seja de língua, seja de idioma, no caso, seja região, enfim, várias características que formam um Estado-nação. A partir dessa necessidade de se viver em sociedade, tem a contrapartida, né? Tá, como é que a gente vai custear esses serviços? Precisa de asfalto na rua, precisa drenagem, precisa de uma força policial. Como é que a gente vai fazer para custear isso tudo? Aí surge a ideia do tributo, né? Que ele nasceu com essa história, com a finalidade de custear a atividade do Estado, a organização social. Tá? Mas aí se a gente trazer para
o contexto moderno, né, ele acaba sendo, em alguns momentos, usado de forma diferente seu objetivo, né? Os impostos, eles têm um conceito, né? É uma classificação em campo de incidência. Nós temos também os elementos constituintes da obrigação tributária. Como é que nasce essa obrigação tributária? Como é que nasce a obrigação de eu pagar determinado imposto? Certo? Entenda-se aqui que imposto é uma espécie de tributo. A gente vai falar mais detalhadamente daqui a pouco. E, do ponto de vista do Estado, como é que a gente organiza a questão da cobrança tributária? Aí nasce a ideia de criar, isso com o Código Tributário Nacional, de criar competências, ou seja, campos de atuação para os diferentes entes. O Estado ele vai ter um limite ali, né? Tem um limite territorial, tem um limite legal, onde ele pode instituir, alterar o imposto, né? Legislar de forma geral sobre aquele determinado imposto. Tem o município, que tem outra quantidade de impostos que estão sob a sua responsabilidade, e tem o Poder Federal, certo? Que vai legislar sobre outros impostos. E cabe aqui ressaltar, no nosso caso brasileiro, nós temos a figura do Distrito Federal, certo? Nós temos os estados e temos a figura do Distrito Federal, onde fica o poder federal, em Brasília, né? O Distrito Federal ele tem obrigações e tem a competência tributária igual de um estado e de um município. Ele acumula essas duas competências, certo? Não existe diferença nesse único caso, né? Nos demais estados nós sabemos que tem a diferença, né? Cada estado vai ter a sua capital e seus municípios. Aí o poder de tributar, ele é conferido, da onde vem esse poder, né? De tributar a sociedade, ele é conferido pelas constituições, no nosso caso específico brasileiro, a Constituição de 1988, né, a Constituição cidadã, como ela é apelidada, a Constituição em que nós é o cume no nosso processo de redemocratização, que até então nós passávamos por um período de ditadura militar, que tem quem ache bom, tem quem ache ruim, enfim, tem toda uma discussão que a gente não vai entrar nesse aspecto, que não é o objetivo da nossa disciplina. Conferido pelas constituições aos entes estatais, sendo conhecidos como poder de império, tem o poder de cobrar. Certo? Na sociedade contemporânea, somente o Estado Nacional soberano é constitucionalmente organizado por meio de entes públicos. Por meio de seus entes públicos, tem o direito de instituir e cobrar tributos do cidadão. Ok? Mais na frente a gente fala que o Estado, quando eu falo Estado, leia-se Estado geral, não estou falando Estado no sentido de Estado do Pará, de Estado do Rio Grande do Norte, ou coisa do tipo. Tá? O Estado ele tem alguns artifícios que ele pode repassar, entre aspas, né, esse poder de arrecadação baseada em uma lei, certo? Então, tem todo um processo de legalização para isso poder acontecer da forma correta. Ele pode repassar para entes diferentes, certo? Mas daí é um detalhe que a gente vai falar mais à frente. Aí o sistema tributário nacional, a Constituição, inicialmente, ela consagra alguns princípios, certo? Algumas ideias base, vamos dizer assim, para o desenvolvimento do Código Tributário Nacional, no caso brasileiro.
Aí, no sistema tributário nacional é definido as limitações do poder tributário, certo? A competência para a instituição de determinado tributo e a repartição das receitas tributárias. No caso, a União arrecada, o Estado arrecada, o Distrito Federal, que a gente acabou de falar que ele é equiparado, tem as competências tanto de um Estado quanto de um município, e os municípios. Eu diria que principalmente aqui, a União e os Estados, eles têm... acontece o que a gente falou aqui há pouco, a questão da repartição. Exemplo, a União ela arrecada todo ano, certo? Imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Ela arrecadou e na própria legislação do imposto de renda tem os percentuais que devem ser repassados para os estados e para os municípios, que são as transferências, certo? As transferências estaduais e municipais. Ela repassa uma parte dessa arrecadação de forma obrigatória, tá? Não, a União não repassa porque ela é boazinha, a União ela repassa porque ela tem uma obrigação via lei, legal. Está lá na lei que instituiu a cobrança desse tributo. O Estado, da mesma forma, o Estado, ele arrecada, eu diria que o principal imposto dos estados brasileiros é o ICMS, o principal, não é o único. Ele arrecada e ele repassa para os municípios do seu estado, que compõem o estado, no caso, o estado do Pará, ele arrecada o ICMS e ele repassa alguns percentuais para os diversos municípios, certo? Esse repasse, gente, provavelmente vocês devem estar se perguntando, né? Como acontece? Um percentual, certo, vai ser repassado e esse percentual, aliás, o município vai receber mais ou menos a parcela do ICMS, né, a transferência do ICMS, a depender de alguns requisitos, né, alguns pré-requisitos. E dentre deles, eu diria que o que pesa mais é a quantidade, é a população. Ou seja, municípios mais populosos, eles recebem uma fatia maior do bolo do ICMS. Né? Da mesma forma, a União. Para o imposto de renda, do percentual que vai ser repassado, vão ter pré-requisitos e dentro deles também tem a quantidade da população, quantidade, a densidade populacional, enfim, seja lá como o termo a ser chamado. Okay? A Larissa está perguntando aqui, nesse caso, a porcentagem ele divide com os municípios, é isso? Sim. Eu não sei te dizer especificamente o percentual, mas vamos supor, de 100% do que foi arrecadado, ele tem por obrigação repassar 30%. Desses 30%, certo? Ele vai ratear para os municípios, aliás, desculpa, para os municípios, no caso do estado, vai repassar um percentual menor, um valor menor, que está dentro desses 30%, com base um dos requisitos da população. Okay? Não sei se ficou claro, Larissa. Sinaliza, por favor. Ok. Então, dando continuidade, isso acontece tanto da União quanto dos estados. Agora eu lembrei a sigla, é o FPM e o FPE, Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados. Okay? Isso do ponto de vista da União para os estados e municípios. Do Estado
para os municípios é transferência da arrecadação, tá? Vocês vão ver bem direitinho esse FPM e FPE em contabilidade pública. Não sei se está nesse... Aliás, contabilidade aplicada ao setor público. Eu não lembro se está nesse semestre ou é no próximo. Eu creio que seja nesse. Ok? Aí, com esse poder, essas diferentes competências tributárias, elas podem criar, modificar, extinguir tributos por meio de lei. A gente vai ver daqui a pouco. Isso daqui é bem importante, gente. Não pode ser por outra forma, não ser por lei aprovada. Tá? No caso da União, aprovada pela Câmara e pelo Senado. No caso do Estado, aprovado pela Câmara, pela Assembleia Legislativa, pelos deputados estaduais, no caso. E no caso dos municípios, pelos vereadores. Isso é a regra geral. Nós temos algumas exceções específicas de alguns tributos, tá? Mas daí é a exceção à regra, ok? A regra tem que ter lei. Se não tiver uma lei aprovada que crie, modifique ou extingua, ou torne extinto, ficou feio, extingua, torne extinto a cobrança daquele tributo, nada pode ser cobrado do cidadão, tá? No caso, a hierarquia das leis no Estado brasileiro, ela sempre atende de cima para baixo, certo? As leis que têm mais, entre aspas, poder são sempre, no caso, a Constituição Federal. Tem sempre aquela máxima, né? Os estados e municípios, eles podem criar qualquer tipo de lei, sem problema nenhum, desde que não fira a Constituição Federal. Certo? Se ferir, se for em desacordo, por contrário à Constituição Federal, essa lei tem o efeito nulo, e é o que a gente chama juridicamente de ela é inconstitucional. Provavelmente vocês já escutaram muito essa palavra em jornais, enfim, em textos que vocês tenham lido por aí, tem sempre essa inconstitucional, ok? E normalmente quem julga essa inconstitucionalidade é o STF. Tá? O STF aí tão criticado ultimamente. Ele é que tem um poder que a gente chama que é o guardião, é um dos guardiões, eu diria que é o principal, da Constituição Federal. Eles auto se intitulam, né? Como tais. As emendas constitucionais, aqui as emendas constitucionais são alterações, tá, da Constituição. Como é que eu altero a Constituição Federal? Através de uma emenda. Essa emenda constitucional vai ser proposta, no caso do governo federal, pelos deputados ou pelos senadores, vai ser discutido, vai ser votado. Né? Tem todo um trâmite específico, tem uma quantidade mínima de votos para ser aprovada, é mais rigoroso, tá? Para poder se alterar a Constituição. O processo de alteração de uma lei normal, como, por exemplo, a lei do Simples Nacional, ela é mais, não vou dizer mais simplificada, mas ela passa por menos etapas. Tá? E, queira ou não, a alteração de lei, ela sempre é um processo burocrático, não é tão rápido. Queira ou não, são vários desejos ali em jogo, né? Várias opiniões, enfim, conciliar isso tudo nem sempre é tarefa fácil. Aí, na sequência, as leis complementares, leis ordinárias
leis delegadas e medidas provisórias, as famosas MPs. A MP nada mais é do que um artifício, entre aspas, né, de fazer uma determinada lei entrar em vigor mais rápido, certo? O presidente ele tem o poder de ir lá, que a gente fala popularmente, meter a canetada. Dar a canetada através de medida provisória, entra em vigor, na maioria das vezes, a medida provisória no próprio dia ou no dia seguinte da sua publicação. Entretanto, ela tem um prazo de validade, 90 dias. Se em até 90 dias essa lei que entrou em vigor via medida provisória não for votada pelo Congresso, certo? E pelo Senado, ela perde a validade. Perdendo a validade, acabou-se. Ela não produz mais efeitos do ponto de vista legal. Tratados e convenções. Faltou aqui. No campo de alteração tributária, certo? Eu diria que a principal forma é via lei complementar, tá? A famosa LC. Seguindo na hierarquia das leis, né? Nós temos tratados e convenções internacionais, aí já é uma relação Brasil com outros países, com outro país ou com outros países, decretos regulamentadores, portarias e resoluções e normas complementares. Essa é a hierarquia das leis no Estado brasileiro. Agora a gente vai entrar na limitação ao poder tributário. A gente fala que o Estado pode tributar? Pode, mas não é assim tão solta a coisa. Certo? Tem algumas limitações. O artigo 150 da Constituição, ele diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido, tá? À União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, aqui ele generaliza, tá? Exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. É o primeiro ponto. Poxa, como é que você vai cobrar alguma coisa de alguém se não tem validade? Se não tem um amparo, como a gente diz, um amparo jurídico legal? Fica complicado, certo? Mas na frente a gente vai ver que isso daqui é um dos princípios tributários, tá? De antemão, ele é o princípio da legalidade. Onde é que aprendo a escrever em lousa digital. 2. Instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrarem em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. O que quer dizer aqui? Gente, se eu ganho 50 mil reais e a Jaqueline também ganha 50 mil reais, você concorda que nós dois, do ponto de vista do imposto de renda, nós temos que pagar a mesma alíquota. Salvo, estou dizendo a mesma alíquota, estou dizendo o mesmo valor de imposto de renda. Por que isso? Por que essa distinção de alíquota e não de valor? A Jaqueline pode ter algumas deduções legais que eu não venha a ter. Certo? No final, apesar dela ganhar o mesmo salário, ela pode pagar menos por conta dessas deduções legais que ela tem e que eu não tenho. Aí tudo bem. Está instituído na lei. Certo? Agora, se nós temos a mesma condição salarial, nós temos as mesmas deduções, não é correto Jaqueline pagar menos imposto do que eu. Nós temos que pagar o mesmo valor, se todas as condições forem idênticas, tá?
Então, não tem essa diferenciação. Ah, ela vai pagar menos porque ela é contadora. E eu vou pagar mais porque sou professor. Além de contador, sou professor. Não tem isso, tá? A isonomia, o princípio da isonomia tributária aqui. Você vai ser julgado com igualdade, certo? Tranquilo, pessoal, esses dois até agora? Se não tiver, fala, escreve aí, manda mensagem, só não fica calado. Se tiver tudo tranquilo, beleza. Segue o barco, vamos seguir o barco. Continuando no artigo 150, nós temos o item 3, que ele fala, olha, o mesmo a redação do artigo 150, né? 3, ele fala cobrar tributos. Aí ele dá 3 situações. Primeira, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Por exemplo, vamos supor que o município de Tomé-Açu não tenha uma lei que discipline a cobrança de IPTU. Né? Estamos supondo. Aí, de uma hora para outra, o município fala, não, vamos cobrar IPTU, é da competência tributária do município, tudo certinho até aí. Não tem problema nenhum. Aí, passa por todo o processo de aprovação da lei, passa pela Câmara de Vereadores a lei e é aprovada. Entra em vigor. Mas só que no texto da lei tá lá um que a gente chama, tem um jabuti escondido. O que é um jabuti? Algumas coisinhas que o pessoal coloca no texto da lei como se nada não tivesse importância nenhuma, sabe? Esconde, né? Tá no texto da lei, mas isso se coloca de uma forma que inicialmente não se enxerga o tom daquele artigo específico que está na lei. Aí, quando ela é aprovada, aí começa-se a questionar, olha, mas esse artigo aqui dá direito a isso. Mas só que não foi visto, né? Não foi analisado da forma que deveria ser, ou coisa do tipo. Esse é o famoso jabuti escondido. No nosso caso, da lei de... É isso mesmo, Larissa, espertos mesmo. É aquela coisinha, quando tá tudo muito bonito, no popular, tá tudo muito perfeitinho, pode ter medo. E tem alguma coisa escondida. Certo? Isso acontece na iniciativa, na área pública, acontece. Acontece na área privada, acontece. Aquela mulherzinha que liga para você, oferecendo as coisas, uma voz bonita, um sotaque bonito, toda feliz, falando que é uma oportunidade da sua vida, pode ter certeza que ali tem um problema escondido. Ela não está te dando uma oportunidade da sua vida, ela está, desculpa o termo, ela está te lascando por trás. Certo? No nosso caso específico da lei, a lei do ISS do município, aliás, do IPTU, desculpe, lá vai misturando, ela fala que, beleza, vai entrar em vigor em 2022. Eita. Em 2022, vai entrar em vigor a cobrança de IPTU no município. Tudo bem. Mas só que na lei vai estar lá, olha, beleza, entra em validade em 2022. Entretanto, os fatos geradores, ou seja, quem tinha imóvel antes de 2022, ele vai ter que pagar retroativo. Ou seja, pagar os últimos 10 anos para trás. Começa a valer em 2022, mas tem efeitos retroativos a partir de 2012. Ou seja, automaticamente, os proprietários de casa em Tomé-Açu vão ter 10 anos de IPTU em atraso. Porque foi aprovado na lei. Não foi aprovado? Foi.
os seus representantes não aceitaram, ou não viram, ou não deram a devida atenção, aconteceu. Mas só que a lei, a Constituição, ela proíbe esse tipo de coisa. Está aqui. O que a gente acabou de falar, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Eu não posso cobrar retroativo. Tem algumas situações bem específicas que a cobrança ou até mesmo o pagamento, não especificamente em termos tributários, ela é permitida a cobrança retroativa. Certo? Mas é muito específico. E no nosso caso tributário, não pode. Está aqui, está expresso na lei. E não tem como. A não ser que tenha uma brecha muito grande. Aí a letra B. Beleza, eu falo aqui na letra A que não podem ser cobrados antes da vigência. Aí a letra B já fala, beleza. Além de ser antes da vigência da lei, também não pode ser cobrado no mesmo exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? O ano. Certo? Ele não poderia ser cobrado, tipo, foi aprovado a lei em 2021, ele não poderia ser cobrado, no caso do IPTU, em 2021. Certo? No caso em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Aqui, especificamente, tem algumas exceções, tá? Alguns impostos, eles têm um caráter, que a gente vai ver mais à frente, tem um caráter extrafiscal. Certo? Mas vou já adiantando aqui. Esse caráter extrafiscal permite que, no caso, o Estado ele altere esse imposto e ele entre em vigor no dia seguinte. Certo? Mas aí é impostos com característica extrafiscal, é exceção à regra. A Larissa pergunta aqui, é definido um valor específico do IPTU para cada imóvel ou o valor é o mesmo? É específico, vai depender, no caso do IPTU, depende da área construída do imóvel. Tá? Consequentemente, imóveis com maior área construída pagam mais, imóveis com menor área construída pagam menos. Né? O percentual, a alíquota é a mesma. Vai depender, o que vai diferenciar o valor do IPTU é o tamanho do teu imóvel e o valor que ele foi avaliado. Né? Se eu tenho um imóvel de 200 mil, vamos supor, eu tenho um determinado imóvel que ele vale 200 mil, certo? Ele tem uma área construída lá e tal. Esse percentual vai levar em consideração, vai se levar como base para cálculo a área construída, certo? E o valor venal. O que a gente fala que é valor venal? O valor que é avaliado aquele imóvel. Quanto custa? Aliás, quanto está valendo hoje em dia? Certo? Tem até uma discussão em relação à atualização de valores, do valor venal dos imóveis, tem toda uma discussão aí, mas, enfim, normalmente é isso. Aí a Larissa ainda fala, então não é pelo tamanho do terreno. Não necessariamente, é área construída. Tá? Se você tem um terreno que normalmente... Vamos supor, você tem só o terreno. Certo? Você tem alguma coisa construída? Não. Teoricamente, o seu valor a pagar seria bem pouquinho. Mas tem alguns municípios, depende da legislação do município, ele meio que incentiva, entre aspas, ele obriga para municípios que têm uma especulação imobiliária muito grande, muitas vezes a pessoa compra o terreno e deixa lá.
Deixa 10, 20 anos o terreno lá, esperando uma valorização. Aí alguns municípios já criaram mecanismos de meio que forçar o proprietário a construir alguma coisa. Porque ele começou como é que eu posso dizer? Começa a aumentar o valor a ser cobrado, o percentual, no caso, se o imóvel passar muito tempo parado. O imóvel não, o terreno não for construído. Sim, muda. Você tem uma casa, vamos supor, de 50 metros quadrados, você aumenta ela, ela passa a ter 150 metros de área construída, tá? Vai ter uma atualização da sua área construída. Vai ser rápido? Dependendo do município, não vai ser tão rápido essa atualização, porque tem que ter normalmente eu já vi, eles fazem um estudo via satélite, imagens via satélite, para realmente verificar quanto está de área construída. Ele não vai na tua casa muitas vezes, certo? Para fazer a medição. Isso é quase que inviável. E fazer a medição individual da área construída, tá? Com essas outras formas de cálculo, acaba se tendo aí problemas de distorção de metragem. Professor? Certo? Oi. No caso, os impostos só são isentos dentro do ano em que houve a mudança da lei, né? No caso, que a lei entrou em vigor, em anos consecutivos já passa a valer. Não é que seja isenta, não use o termo isento, tá? Porque o termo isento em tributária significa outra coisa. Ele não pode ser cobrado, tá? Naquele ano que ele foi instituído. Isso é a regra, tá? É a regra. Em tributária, o termo significa o quê? O que? O isento? Isso. O isento é quando o Estado, a gente vai chegar nesse conceito daqui a pouco, mas eu vou logo antecipar. O isento é quando o Estado ele tem o direito de te cobrar, porém, por meio de alguma lei específica, ele não está te cobrando por um determinado período de tempo. Certo? Você tem aí a isenção tributária. Exemplo, acontece muito com empresas. Isenção tributária para captar empresas para determinado município. Normalmente o município lhe oferece, olha, você, empresa, se você vier para o nosso município, nós te damos isenção, tá, de IPTU durante 10 anos. A empresa, opa, beleza. Tem municípios que vão até mais longe, eles fazem até eles cedem terreno para algumas empresas, ou seja, tô ajudando aí num processo de geração de emprego, tá? Mas assim, a isenção é isso, ela tem um prazo limitado. Pode acabar. Por isso que eu falei que é perigoso você falar o termo isento nessa questão que a gente está discutindo agora, porque confunde. Aliás, não confunde não. O conceito de isento é outro. Okay? Não é o que você, não é o fato de eu não ser cobrado naquele ano. O termo vitalício também, né? Oi? O termo vitalício também, né? Não, tem o vitalício, mas aí é outro nomezinho. É imunidade. Certo? Tem uma diferença de isenção e imunidade. Os dois, em essência, são a mesma coisa. Certo? A essência é não pagar o imposto. A diferença, é por tempo limitado, isenção. O outro está assegurado na Constituição e acabou. Certo? É vitalício, como você disse. Entendi. Obrigado. Okay. E professor, Oi. Voltando à parte do IPTU, a pessoa que tem o imóvel, que nunca pagou IPTU,
ela vai precisar fazer o pagamento de todos os anos que ela é proprietária daquele imóvel, quando ela vai fazer, né, lá o processo para iniciar esses pagamentos? Olha, normalmente, vamos supor, Tomé Açu já tem essa lei de IPTU há muito tempo, certo? Mas só que você na tua casa nunca pagou, certo? Acontece muito. Porque muitas vezes o município ele não tem condição, seja estrutural, ou ele não tem, ou ele não vê a possibilidade de cobrar esse IPTU de todos. Seja porque as pessoas não vão ter dinheiro para pagar, certo? Ela acaba deixando para lá, vamos dizer assim. No caso deles iniciarem a cobrança, Jaqueline, se eles falarem, não, vamos começar a cobrar IPTU do bairro onde a casa de Jaqueline fica, por exemplo. Vai ser daquele momento para frente. Eles não vão te cobrar 10 anos para trás, tá? A não ser que você já tenha comprado um terreno, tenha um imóvel em uma área que normalmente já se cobrava, certo? Aí era você que não pagava, certo? Seja porque não chegava a cobrança, seja porque não queria pagar mesmo. Certo? Aí, nesse caso, a cobrança poderia ser retroativa, ok? Mas normalmente eles acabam cobrando dali em diante, sabe? Porque vai dar muita dor de cabeça. Essa é a palavra certa. Falando, sendo realista. Outra pergunta, professor. É, no caso da pessoa que já fez o pagamento de alguns anos, parou porque não chegou a conta, vamos dizer, né? O boleto. A pessoa tem que se dirigir à prefeitura para ir atrás desses boletos? Sim. É a mesma ideia do cartão de crédito. Hoje em dia, não cabe mais a desculpa do ponto de vista jurídico, tá? De que, não chegou o boleto, eu não paguei. Aquela coisa, se você for com esse argumento para a prefeitura questionar uma cobrança em juros e multa dessa cobrança, já existe jurisprudência que não é mais aceita a desculpa de que eu não recebi, por isso que eu não paguei. No cartão de crédito a gente tem que ir atrás, é a mesma ideia, né? Chegou, você sabe que seu vencimento da fatura é dia 10, se não chegou na tua casa, ou você entra no aplicativo, ou entra no site, liga para a central, faz o maior fuzuê, mas você vai lá e tem que ter a guia até o dia 10, né? A fatura para poder pagar. É a mesma ideia, tá? O Arlen está falando aqui, em Tomé Açu se pede a guia no departamento de tributos, exato. Vai lá, departamento de tributos e pede, olha, eu quero pagar. É triste, mas enfim, a gente tem que ir atrás. Seria tão bom que não pagasse, mas paciência. Ok? Certo, certo. Obrigada, professor. Não. Pronto. E o terceiro ponto, ficou tranquilo o primeiro e segundo, né? O terceiro ponto, ele ainda vai mais além. Ele fala, olha, na letra C, ele fala, antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observando o disposto da linha B. O que ele fala? Olha, União, Estado e Município, você é proibido, é vedado, cobrar um tributo antes da vigência de uma lei, que é a letra A, no mesmo exercício financeiro, certo? E com um prazo inferior a 90 dias. Aqui tem uma diferença. Provavelmente você já está falando, professor, mas como é que você falou na letra B que tem que ser não pode cobrar no mesmo exercício financeiro, e você vai lá e fala que tem que esperar um prazo de 90 dias. Né? Fica
controverso, mas aqui são dois princípios diferentes. Ok? Eu vou deixar para explicar um pouquinho mais à frente, que a gente vai falar sobre os princípios um por um. Aí vocês vão entender direitinho essa relação entre B e C. Senão eu vou acabar adiantando o que está lá na frente, ok? Mas segurem aí. Se eu não falar, vocês me lembram. O artigo continuando no artigo 150, ele diz: sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, aos estados e municípios, e ao Distrito Federal, utilizar tributo com efeito de confisco. Como assim? Como a gente falou inicialmente, o tributo ele tem uma essência de ser utilizado para o bem-estar comum. Essência. Tá? Porém, pode acontecer, mas não é para acontecer, tem um respaldo legal, de uma determinada prefeitura, no caso, vamos supor do IPTU, ela aumente abusivamente a alíquota de IPTU. Abusivamente e anualmente. Tá? Essa alíquota de IPTU. Vai chegar um ponto que o cidadão com menor poder aquisitivo, ele não vai conseguir pagar. Concorda? Se o teu IPTU era R$ 200 e ele aumenta para 1.200 de um ano para o outro, o negócio já fica complicado, né? Um aumento de R$ 1.000 de um ano para o outro em um tributo é complicado para o contribuinte, né? Levando em consideração que o seu imóvel continuou da mesma forma, tá? Se você teve um aumento significativo na área construída do imóvel, aí não tem para onde correr. Aí ele vai aumentar, tá? Estou partindo do princípio que continuou o mesmo imóvel de 50 metros quadrados. Aí, para evitar esse tipo de abuso, por quê? A partir do momento que você começa a não pagar o imposto, você vai ficar pendente do ponto de vista fiscal e vai acontecer de ir para a Procuradoria Municipal, Estadual ou Federal. A Procuradoria vai te cobrar via judicial e você vai falar, não tenho condição de pagar. Quando se chega nos estágios de cobrança que não se consegue, que foram percorridos e vê que o cidadão não conseguiu pagar, o último passo via juiz, né, vamos dizer assim, é a penhora de bens para poder ser vendido e poder ser pago aquele imposto devido, certo? Imagina você, a sua casa ser leiloada para pagar uma dívida de IPTU. Imagina. É claro que do ponto de vista legal tem algumas limitações nessa questão aí de leiloar casas, porque se você conseguir provar que a casa é um bem de família, o que é um bem de família? É o único bem que a sua família tem para morar. Aí o Estado ele não vai poder penhorar o teu imóvel para fins de pagamento de dívida. Certo? E daí é proibido. Eles não vão te jogar na rua, você com um único imóvel, tá? Para leiloar e para pagar a dívida de determinado imposto. Então, tem essa limitação. Mas esse item 4, para utilizar o tributo com efeito de confisco, é para evitar esse tipo de coisa. Queira ou não, aí com o decorrer dos anos e com aumento significativo na alíquota da cobrança do imposto, eu passo a não ter a condição de pagar. Ou seja, eu estou sendo automaticamente aí, e paulatinamente, olha que coisa bonita, paulatinamente, aos poucos, eu estou sendo confiscado dos meus bens. Certo? E não é a ideia. A ideia é que você consiga ter seu trabalho, consiga ter sua renda, consiga pagar suas obrigações e consiga ter sua vida tranquila. É claro que há muito sonho aí, né? Uma coisa é ter vida tranquila com o dinheiro que a gente recebe e com a quantidade de coisa que a gente tem que pagar. Mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe.
Tranquilo, pessoal? Item 4. O item 5, ele é bem... Tranquilo, ok. O item 5, ele fala, ó, é proibido, da mesma forma, né, estabelecer limitações ao tráfego. Tráfego, não é tráfico, tá? Não confundam. Tráfico de drogas ou de entorpecentes, ou seja lá o que for, ou de coisas ilegais. E tráfego é andar para lá e para cá, tá? É transitar. Tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais, ressalvados a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Vamos lá. O que ele quer dizer? Você, cidadão de Tomé-Açu, você não pode ser cobrado imposto só porque você quer ir para Belém. Tá? Não é cobrado imposto sobre a sua ida e vinda. Tá? É claro, que se você for comprar uma passagem de ônibus, vai ter lá imposto na passagem embutida. Se você for de carro, que é um crime, você sai de carro com gasolina R$ 7, vai estar imposto na gasolina. Então, você paga imposto, de toda forma paga, mas você não paga, se você for a pé, você não paga nenhum tipo de imposto. Então, só também não chega, certo? Mas não é o fato, você não está sendo tributado pelo fato de você querer sair de Tomé-Açu e ir para Belém. E isso não pode. Aí ele coloca a ressalva aqui da questão dos pedágios. Não é a nossa realidade no estado aqui, né, a cobrança de pedágio em vias, em estradas, tá? É a realidade normalmente de estados do sul e sudeste. O poder público em determinadas rodovias ele fez concessões, certo? Concessões para iniciativa privada administrar por um determinado período de tempo e, em contrapartida, ela tem o direito de cobrar pedágio, cobrar do cidadão para ele utilizar aquela via, aquela rodovia. Normalmente a gente escuta muito São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, aliás, Paraná, certo? São estradas com pedágio. Tem um monte de estrada com pedágio. Mas também não pode a cobrança de pedágio limitar. Você tem que ter acesso. Tem que ter a possibilidade de ir também, certo? E essa concessão acontece, é legal, do ponto de vista legal, não há o que se reclamar, certo? Mas pode ser cobrado perfeitamente nesse caso. É claro, ó, quem utiliza estradas que amigos meus que falam, né, que cobra pedágio, normalmente as estradas são perfeitas. São da forma que deveriam ser, certo? Tendo em vista que a gente paga por isso. Mas a gente acaba não usufruindo, né, da qualidade das estradas. Estrada com atendimento de médico, com guincho, 24 horas. Deu um problema, vai lá, o guincho tira você. Teve um acidente, o guincho vai lá, é claro. Tudo isso é pago, né? Mas, às vezes, até aquela coisa é um mundo perfeito. O artigo, continuando, o item 6, ele trata de algumas, normalmente, de vedações, e ele fala, ó, instituir impostos sobre algumas situações, né? Patrimônio, renda ou serviços um dos outros. No caso, a gente aqui está falando de imunidade, certo? Especificamente de imunidade. O que eu falo? Patrimônio, renda ou serviço um dos outros. É não cobrar entre si os entes federal, estadual, municipal. Eles não se tributam, vamos dizer assim. Tá? É o que a gente fala de imunidade recíproca. Eu não posso tributar o próprio Estado. E vice-versa, né? Templos de qualquer culto, é uma imunidade objetiva, tá? Templos religiosos. C, patrimônio, renda ou serviços de partido político, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação. Aqui eu boto um asterisco, instituição de educação,
e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos, tá? Existem escolas particulares que elas são instituições sem fins lucrativos. Sim. Existem universidades particulares que elas são instituições sem fins lucrativos, até bizarro. Mas tem toda uma legislação específica que ela atende. Então, se ela atende, ela se enquadra como sem fins lucrativos. Né? Aí, elas sofrem também, elas sofrem não, elas são beneficiadas, né? Porque não, a imunidade não é sofrimento, é benefício. A imunidade subjetiva. E o D, que é o mais controverso, né? Imunidade para livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. A imunidade também é objetiva. Ok? Também é imune. Tá, aqui entra aquela questão que o Leandro falou lá atrás, eu falei que imunidade e isenção são a mesma coisa, em essência, certo? Mas do ponto de vista legal, elas têm uma diferença. Aqui eu reforço, a isenção ela tem um caráter transitório e a imunidade ela tem um caráter vitalício. Todas essas situações que a gente acabou de falar aqui, elas estão previstas na Constituição. Certo? Então, o Estado do Pará ele não vai poder... o Estado do Pará vai querer tributar livros. Não vai poder. Ele pode até tentar, mas as instituições vão cair em cima e vão falar que é inconstitucional. E o STF vai reconhecer como inconstitucional com base no que está na Constituição, com base nessas imunidades que estão aqui na Constituição. Tá, professor, então, de uma hora para outra, agora, o governo federal, ele não quer mais dar imunidade para livros e jornais. Aí o que ele faz? Ele pode, na situação atual, não. Mas ele pode ir lá transitar uma PEC, que é uma alteração da Constituição, certo? Uma proposta de emenda constitucional, alterando a Constituição e excluindo esse tipo de imunidade. Pode, certo? Vai ser bem visto pela população em geral e pela crítica? Não. Mas poder ele pode. Mas tem esse processo para poder chegar e falar que vai tributar, certo? Diferentemente do Estado do Pará ou do município de Tomé Açu. Eles não têm competência tributária para isso. Ou seja, é uma coisa que é resolvida a nível federal e não a nível municipal. Ah, professor, então isso quer dizer que se ele não pode extinguir? Não pode. Agora, se o município ele quiser aumentar o benefício, ele pode. Tá? Se ele quiser colocar isenção para papel que é utilizado, aliás, imunidade, no caso isenção, né? Aí seria uma associação de imunidade com isenção. Ele aumentar para essa imunidade do papel. Pode. Aí a Maria está falando qual a diferença de imunidade recíproca entre entes governamentais. Tipo, a Secretaria de Tributação não vai tributar a Secretaria de Assistência Social. O governo do Estado não vai tributar coisas do governo federal. E vice-versa. A objetiva, ela tem como é que eu posso dizer? Como o próprio nome já diz, né? Ela é objetiva, ela é específica para cultos, no caso do exemplo aqui da gente. É específica para essa finalidade. No caso, é livros, jornais, periódicos e o papel. São esses itens específicos, tá? No caso aqui, a subjetiva tem toda uma legislação por trás, no caso das instituições aqui, que elas se enquadram como partido político
eu tenho que atender a legislação de ser partido político, eu tenho que atender a legislação de ser entidades sindicais e trabalhadores, eu tenho que atender a legislação de instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, para poder ter essa imunidade. Ou seja, eu tenho que atender uma coisa primeiro, é subjetivo, eu atender ou não, para poder atender, para poder se beneficiar do benefício. Se beneficiar do benefício fica complicado. Ter acesso ao benefício da imunidade. Tá? Não sei se foi claro, Mariana. Ok. Tranquilo até aqui? Então vamos dar sequência. A gente falou sobre as limitações, certo? Nada. Lembrando que alguma dessas limitações a gente vai ver lá na frente. Elas são princípios tributários. Tá? A gente vai dar nome aos bois. E vamos seguir agora o conceito do tributo, né? Conceito bonitinho que é lá no Código Tributário Nacional. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda. Ou seja, você não escolhe pagar ou não. Isso é compulsório, é obrigatório. Em moeda, em dinheiro, tá? No nosso caso específico, em real, ou cujo valor nela se possa exprimir. Aqui está mais para o caso daquela questão de alienação, de leilão de bens por forma de pagamento. Ou seja, eu peguei um bem que não é moeda, mas ele tem um valor e eu vou transformar esse bem em dinheiro, né, com o leilão do bem. Seja casa, carro, enfim, seja lá o que for. E eu exprimi dinheiro, ou seja, eu transformei aquele bem em dinheiro. É aquela história de liquidez da contabilidade, né? O item teve liquidez, transformou em dinheiro. Ok? Aí que não constitua sanção de ato ilícito, ou seja, não é, no caso, se for sanção de alguma coisa errada que eu fiz, não é tributo, é uma multa. Tá? Eu fui lá e estacionei em lugar não permitido, por exemplo. O que vai acontecer vai ser o guarda multar e o valor arrecadado daquilo ali não é um tributo, é uma multa. Ou seja, é sanção, ou seja, é a obrigação, ou seja, a, a represália de eu ter feito alguma coisa errada. Instituída em lei, aqui reforça novamente a necessidade de lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A atividade administrativa do Estado, ele vai fazer a gestão desse imposto, Estado, município, seja lá qual for o ente, certo? Desse imposto e vai cobrá-lo. E as espécies? Nós temos algumas classificações. Segundo o STF, o entendimento do STF, nós temos aqui, aliás, até aqui, até contribuições especiais. Segundo o entendimento do STF, nós temos 5 espécies de tributos. Taxa, imposto, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais ou parafiscais. Segundo o Código Tributário Nacional, no seu artigo 5, ele fala que só temos 3. Taxa, imposto e contribuição de melhoria. Certo? Quem é que está certo, professor? Todos 2. E se cair na prova, o que é que eu faço? É a pergunta que alguém deve estar se fazendo, né? Vai depender do que a questão está tratando. Se ela falar de espécie de tributo com base no STF,
São 5. Se ele falar em espécie de tributo com base no Código Tributário Nacional, são 3. E se ele falar nenhum, se ele não falar relacionar a CTN e a STF, aí você olha as alternativas e vê o que é que vai dar. Quais as possibilidades. Mas normalmente se leva para um ou para o outro lado. Para um ou para outra interpretação. Tá? Então, sem desespero. Nós vamos falar mais à frente, então é que eu só estou apresentando, tá? Mais na frente a gente vai falar um por um. Aí também tem uma outra classificação, que são os tributos vinculados e os não vinculados. Tá? Os tributos vinculados, como o próprio nome já diz, e é bem sugestivo, são aqueles cuja cobrança se manifesta pela existência de uma determinada atividade do Estado, voltada diretamente para o particular, onerado pelo tributo, beneficiando-o de alguma forma. Ou seja, existe uma contraprestação estatal. São tributos vinculados às taxas e contribuições de melhoria. O que quer dizer esse negócio todinho? Você está diante de um tributo vinculado quando você paga ele e automaticamente você tem um benefício em troca. Como assim, professor? Então, todos os tributos eu não tenho um benefício em troca? Tem. Ou pelo menos era para ter. Mas no caso do vinculado, ele está associado diretamente. Certo? São as taxas e as contribuições de melhoria. Exemplo, você vai emitir sua carteira de identidade. Tá? Em alguns locais se cobra uma taxa. Você paga lá, sei lá, R$20, R$30, vamos supor, e você tem sua carteira de identidade. É claro, tem alguns casos que você não precisa pagar. Enfim, normalmente se consegue algumas formas gratuitas, mas de forma geral você teria que pagar a taxa. Certo? Automaticamente, quando você só pagou até aquela taxa porque você tinha o interesse de emitir sua identidade, seu registro geral, né? Se eu não quisesse emitir esse registro geral, eu pagaria essa taxa? Não. Certo? Ou seja, é uma coisa está associada à outra diretamente. Da mesma forma a carteira de motorista. Tem gente que não gosta de dirigir. Tem pavor. Certo? Então, essa criatura, provavelmente, ela nunca vai tirar a sua carteira de motorista. E, consequentemente, ela nunca vai precisar pagar as taxas que são necessárias para a emissão. Da mesma forma, a pessoa que não dirige ou que não tem carro, ela não vai ser obrigada a pagar aquelas taxas do Detran. Você só paga se tiver carro. Certo? São situações em que uma coisa está associada à outra. Então, não tem como você pagar sem ter o serviço em troca. Ok? Essa é a lógica do vinculado, é a classificação do vinculado. E o que seria essa danada de contribuição de melhoria? Né? Normalmente eu gosto de comentar a contribuição de melhoria a partir de um exemplo. Vamos supor que você mora em um determinado bairro de Tomé Açu, que é no barro, certo? Na lama, vamos dizer assim. É bem ruim mesmo, bem precário. Imagina, bem precário. E o município teve recurso, né? Seja recurso federal, por meio de convênio, seja recurso próprio. Ele vai começar a asfaltar as ruas, a pavimentar, fazer drenagem, vão fazer praça, vai construir alguma coisa próxima que beneficie. Ou seja, vai valorizar a tua casa muito pelos benefícios que as obras vão trazer. Tua casa valia 50 mil, ela vai passar a valer 300 mil, vamos supor, em termos de valorização.
O Estado, ele pode cobrar de você um percentual, tá? Que é o que a gente chama de contribuição de melhoria. Eu não contribuí, eu não fiz uma melhoria, eu, quanto Estado, na tua, não estou dizendo na tua residência específica, mas no teu bairro, na tua rua. Não teve esse benefício? Teve. Eu poderia cobrar de você um percentual, uma taxa, né, uma contribuição de melhoria. Poder, pode. É bonito? É legal? Legal é. Do ponto de vista de lei, é. Mas não vai soar bem no ouvido do contribuinte. Porque, queira ou não, a finalidade do Estado não é trazer bem-estar social, não é trazer melhorias para a população. Então, como é que se traz uma melhoria para o meu bairro e tu vai ainda me cobrar por isso? Tu fez a obra com o meu dinheiro, entre aspas, né? Com a minha contribuição indiretamente, e tu ainda está me cobrando de novo. Mas é legal. Existe essa possibilidade. É feito isso, professor? Não. Certo? Não é muito bonito. Nossa mesmo, Mariana. É de assustar. Tá? Porque normalmente o Brasil, a nossa herança política é podre, né? Desculpa, sem fazer militância política, mas historicamente, enfim, não estou fazendo partido A ou B, mas historicamente a gente vai de mal a pior. E a consequência disso é a degradação da qualidade de vida de todo mundo. Se a gente for, é claro, tem regiões mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, enfim. Mas é uma coisa que, assim, o político ele se apega muito à política do pão e circo, né? A felicidade para o povo, no final das contas, votar nele, né? Não estou generalizando, mas a maioria é dessa forma. Então, é aquela coisa, se eu sou político e trabalho nessa perspectiva de pão e circo, então, como é que eu vou cobrar do cidadão é, uma contribuição de melhoria? Ele vai ficar feliz? Não. Ele vai votar em mim? Provavelmente não. Certo? É aquela coisa, eu vou perder meu capital de voto. Então, não é interessante eu, quanto político, né, quanto ente público, fazer a cobrança desse tipo de coisa. Mas fique ciente que tem a possibilidade. Não é errado, não. Tá? Só não é muito, pro ouvido, não é muito bom escutar. Essa é a história toda. O Leandro fala, tenho dito isso, má administração é o maior problema. Sim, com certeza. E existem cases de sucesso no Brasil e você fala, poxa, isso não é Brasil, sabe? Isso é outro país. Tem lugares e tem cidades que são muito boas de se viver, de se morar. Muito. E você olha assim, não, eu não estou no Brasil. Mas você tá, certo? Se você for para o interior de São Paulo, um exemplo, né? Tem várias cidades do interior de São Paulo que a qualidade de vida é altíssima. O sul nem se fala, certo? Mas é lá, provavelmente, né, se pensou em cidade quanto para a população, né? Não pensou em projetos de poder, pensou em projeto de Estado. Projeto de poder, entra o poder, sai o outro e nada se conecta. Projeto de Estado, tipo, não importa o político que entra ou que sai, a, a, o município ele consegue, ele tem uma linha a seguir de desenvolvimento. Essa é a grande diferença. Tá? Estados ou cidades ou municípios que conseguiram visualizar isso
historicamente, eles são bem mais desenvolvidos e com a qualidade de vida assustadora. Tá? Ok? Desabafo político. Mas vamos lá. Tranquilo, os vinculados. Os não vinculados são justamente o inverso. Se lá atrás eu paguei uma taxa para ter acesso à minha carteira de motorista, tá? Aqui eu pago o imposto e aquela coisa não está vinculada diretamente. Por exemplo, eu pago ICMS em toda compra que eu faço. Mas aquele ICMS, eu vejo ele diretamente retornando para mim? Não. Ele vai ser somado com o ICMS de outras pessoas e vai... A ideia é que traga benefício para todos. Tá? Essa é a grande diferença. Lá atrás eu paguei e tive o serviço. Aqui eu pago porque tem que pagar. Imposto de renda, outro exemplo. IPTU. Você critica muito IPTU e fala, mas eu pago IPTU e a minha rua não é calçada. Eu pago IPTU e não tem drenagem. O município ele não tem a obrigação, do ponto de vista legal, pelo menos até agora, talvez em um futuro breve isso mude, de pegar o dinheiro de IPTU daquele bairro e utilizar para calçar as ruas daquele bairro. Certo? Não tem essa vinculação direta. Ou pegar o IPTU das pessoas daquela rua e utilizar para calçar aquela rua específica. Não existe. Tá? Talvez aconteça isso em um futuro, talvez sim, talvez não. Por quê? Aí eu estaria saindo de uma visão de comunidade para uma visão mais restrita. É o que acontece hoje nos condomínios. Quem mora normalmente em um condomínio de apartamentos ou de casas, se arrecada uma taxa ali, né? O condomínio, o valor do condomínio, né? E se reverte para a manutenção dos serviços dentro do condomínio. Certo? É mais específico. Eu não sei até que ponto a gente consiga evoluir para esse nível de detalhamento. Mas, enfim. O ruim é quando você não vê de forma nenhuma, em canto nenhum, o resultado. Eu diria que é o mais frustrante. Tá? Aí, conceitualmente, o que é tributo, né? Aliás, imposto. Imposto é o tributo. Lembra lá que o imposto é uma espécie de tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Eu pago porque eu tive o fato gerador. Por exemplo, eu pago imposto de renda porque eu tenho renda, eu tenho um salário que está dentro daquela faixa salarial lá que diz que eu sou obrigado a recolher imposto de renda. Pronto. Certo? É essa a ideia. Eu pago IPTU porque eu tenho um imóvel. Eu pago IPVA porque eu tenho um carro. Certo? Eu tenho um fato gerador. Aí as bases de tributação levando em consideração a atividade, né? Atividade econômica. Comércio exterior. Quando eu falo em comércio exterior, eu lembro logo de imposto de importação e imposto de exportação. Certo? Como o próprio nome já diz, um é para importar produtos ou serviços e o outro é para exportar. O ideal sempre é que em qualquer país, né, se tenha mais exportações do que importações. E quando você exporta, você gera divisas para
para o país. Você gera grana, dinheiro entrando. Tá? E quando você importa, é justamente o contrário. Primeiro, é dinheiro saindo. E segundo, pode significar que você, Estado, né, você, país, tenha uma dependência de parceiros comerciais. Uma coisa é você ter parceiros comerciais. Isso é totalmente salutar. E outra coisa é você ter dependência. Tipo, eu só vendo para a China. Se a China não comprar meu produto, eu estou quebrado. Isso é dependência. Agora, não, eu tenho relações comerciais com a China, com a Índia, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com países da África. Aí eu tenho mais respaldo. É aquela coisa do risco, né? Meu risco está diminuindo. Se a China não comprar, é apenas um. É diferente de eu ter só a China. Sobre rendas e proventos. Eu tenho basicamente imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Tá? Sobre propriedade, eu tenho IPVA, IPTU, ITR, ITV, ITIV e ITCD, imposto sobre propriedade veicular automotiva, imposto sobre propriedade territorial urbana, imposto territorial rural, o ITR, ITIV, imposto de transmissão intervivos entre pessoas vivas, imposto de transmissão em causa mortes ou doação. Causa morte é quando a pessoa morreu e tipo deixou a herança, aí você paga ITCD, certo? Ou ITCMD, ou faz alguma doação, né? Bem entre aspas, normalmente doação cheira entre pessoas, pessoa física, entre empresa e pessoa física específica, isso normalmente cheira mal, tá? Normalmente você está querendo esconder alguma coisa via doação. Sim, aqui, Mariane, não está dividido por, é, por, por competência tributária, tá? Aqui eu estou dividindo com base na atividade. Mas se a gente olhar aqui, levar em consideração essa classificação aí, o imposto de importação, imposto de exportação federal, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica federal também, todos dois, IPVA estadual, ITR estadual, IPTU municipal, o ITIV é estado, não, é município, desculpa, e o ITCD é estado, tá? Se eu olhar a última linha aqui sobre circulação, consumo e produção, o famoso ICMS, que não tem para onde correr, que é estadual, o IOF federal, Imposto sobre Operações Financeiras, basicamente empréstimos, né? IPI, Imposto sobre Produto Industrial, ou Produto Industrializado, que é federal, o IOF também é federal, e o ISS é municipal. Alguns lugares chamam de ISS, alguns lugares chamam de ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, o QN, certo? Mas é bem em desuso mesmo. O pessoal está chamando normalmente de ISS, ok? Essa é com base nas atividades, né? E ainda acabou de classificar é, do ponto de vista de ente da federação. É claro que aqui são alguns, tá? Tem mais, mas aqui eu diria que são os principais, ok? Ficou claro, Mariana?
quais desses o contador pode emitir diretamente? Olha, basicamente todos. Isso daqui no dia a dia fiscal, no dia a dia de escritório, vamos dizer assim, você pode emitir todos. Agora depende. Aliás, não é quem emita. O IPVA e o IPTU, você não emite. Emite, tipo, eu vou calcular e emitir, tá? Uma guia de pagamento, nesse sentido. O IOF ele já vai ser calculado sobre as operações normalmente bancárias. O ITR também. Eu acho que com exceção desses. Com exceção de IPVA, IPTU, ITR e IOF, eu diria que o restante todos aqui, os demais no caso, você, dentro de um escritório de contabilidade, vamos imaginar assim, você como contador pode emitir qualquer um, tá? A calcular e emitir a guia de pagamento. É claro que vai depender da atividade da empresa, da atividade dos clientes que você toma conta, certo? Vai ter, eu diria que você pegar uma empresa de importação e exportação, normalmente vai ser mais raro, certo? Da mesma forma, ok? Não sei se eu fui claro, Mariana. Ok. Mais alguém? Alguma dúvida? Bom, agora nós vamos entrar naquela diferenciação que a gente meio que já falou, né? Imunidade e isenção, certo? Aqui eu botei até um desenho para simplificar. Esse círculo maior, vocês estão vendo aqui que ele chama-se incidência. É o campo de incidência. Exemplo. ICMS. Vamos pensar com base no ICMS, que o raciocínio aqui vale para os demais. O ICMS, basicamente, é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços Intermunicipal e Interestadual e de Telecomunicações. Essa é a sigla completa. Mas o que nos afeta, basicamente, principalmente, é sobre a circulação de mercadorias. Por exemplo, eu vou lá e vou comprar um quilo de arroz, por exemplo. 1 quilo de arroz. Para a legislação estadual, o quilo de arroz ele pode ser tributado, é uma mercadoria, ou ele pode não ser tributado. Certo? Mas, de forma geral, aqui o arroz ele está dentro do campo de incidência. Chega aqui. Ele pode ser tributado ou não. Tá? O que vai determinar se ele vem para cá, para isenção, ou para a imunidade, é um detalhe. Primeiro, existe a isenção, que é um benefício transitório de não cobrança, certo? Não cobrança do ICMS, no nosso caso específico, não cobrança do imposto, no nosso caso específico do ICMS. O Estado vai lá e manda um decreto que fala, olha, o arroz vai ser isento, tá? A partir de hoje, o arroz, dentro do estado do Pará, ele é isento de ICMS. Beleza. Eu estou falando de isenção transitória. Pode, daqui a 3, 4 meses, o mesmo estado emitir uma portaria e falar, olha, a partir de tal data, o arroz vai ser tributado normalmente. Pode.
Professor, Oi. isenção nesse caso seria concessão limitada, né? Sim, sim. É limitado, mas é aquela coisa. Não significa que ele vai colocar na lei, vai valer 3 meses. Pode vir? Pode. Com validade, essa isenção é com validade de 3 meses. Pode colocar, olha, é isento. Ponto. Aí aquela coisa. Por quanto tempo? Até alguém mudar de ideia. Certo? Entendi. E é aquela coisa. A isenção, o fato gerador continua acontecendo, que é a circulação de mercadoria. Apenas eu não estou sendo cobrado. Certo? Se chegasse ao ponto, agora vamos para outro exemplo, né? A questão dos livros. Certo? Os livros, como a gente falou anteriormente, eles têm imunidade. Ou seja, por força legal, não existe, eles estão fora do campo de incidência. Certo? No campo de incidência, pode ter ou não a cobrança, pode ter aqui, como a gente falou, e pode não ter aqui, na isenção. Quando eu estou fora do campo da incidência, no caso dos livros, eu não falo em imposto. Certo? Não falo de forma nenhuma. É imune. Ponto. Não tem um caráter de tempo. Como a gente falou anteriormente. Está na Constituição. Pode ser alterado? Pode, mas eu acho pouco provável. E mesmo se for aprovado, vai ter um trâmite legal aí que vai demorar um pouco de tempo. Não é do dia para a noite. A isenção eu posso determinar do dia para a noite. A imunidade, não. Tá? É isso que eu quero deixar claro. Ficou claro para vocês? Ficou sim, professor. Ok. Tem esse pequeno detalhe. E tem um outro detalhe. Tem também a redução da alíquota ou zeramento da alíquota. Quando eu zero a alíquota, vamos supor, o imposto sobre o arroz é 17%. Foi emitida uma portaria em que foi zerado a alíquota do imposto. Zerar a alíquota do imposto não é a mesma coisa de isenção. A finalidade é a mesma, não vai se pagar imposto. Mas a essência, uma coisa é ter um imposto com alíquota zero e outra coisa é ter um produto isento. Eu acho que eu piorei a situação, né? Uma definição mais específica para a imunidade. Não estou escutando, Leandro. Fala um pouco mais alto. Uma definição mais específica para a imunidade. Imunidade é quando eu não tenho a incidência de nenhuma forma de imposto. Está assegurado constitucionalmente. A isenção, eu não tenho a incidência de imposto de forma transitória, de forma temporária, seria o termo melhor, tá? Durante um período de tempo eu não vou ter. Essa é eu diria que a grande sacada. Certo? E tem a alíquota zero, que é outra possibilidade que eu falei, que é reduzir a alíquota zero. Vai continuar acontecendo o fato gerador? Vai. Entretanto,
porém, contudo e todavia, o imposto, no caso do ICMS, para o arroz, no caso o arroz com alíquota zero, um imposto com alíquota zero, qual vai ser o valor final do imposto? Zero. Mas ele não é isento. É isso que eu quero deixar claro. São duas coisas diferentes. E, normalmente, a gente encontra situações, seja em provas, seja até mesmo no dia a dia, e se a gente não se atenta a esse pequeno detalhe, a gente acaba engolindo mosca, achando que é a mesma coisa, e não é. Tá? Ficou claro? Mariana, entendeu? Você colocou Entendi, mais ou menos professor. aqui. Só se manifesta aqui Leandro, Dionaira, Mariane e... Pode falar, Mariane. Professor, assim, no caso de um produto, por exemplo, o arroz, aqui no estado do Pará, a alíquota dele é isenta, só que ele foi transportado para outro estado. Vai continuar a isenção ou não? Dentro do estado, sim. Para fora do estado, não. Também é outro detalhe. Aí já é a questão do ICMS, né, professor? Imposto sobre circulação de mercadorias interestaduais, né? Porque na saída, boa pergunta, Mariane. Na saída, ele sai como isento. No outro estado, ele não é isento, por exemplo. Vai ter um outro tratamento. Vamos supor que no outro estado ele pague. Aí vai ter que pagar. A isenção, quando é específica de um estado, ela tem validade dentro daquele estado. Certo? Pronto, quando é relacionado a ICMS, é específico do estado. Professor? Só um minuto. O estado do Pará não pode determinar que o arroz vai ser isento em todo o país. Não. Ele só pode legislar dentro do estado. Essa é a grande... Foi bem legal a sua pergunta e ela é bem específica, para não ficar essa dúvida. Se eu estiver falando de imposto de renda, se eu estiver falando dos impostos federais, de forma geral, IPI, que é um exemplo clássico. O IPI, algum tempo atrás, umas décadas atrás, ele teve isenção. Foi decretado isenção de IPI para a linha branca. O que seria a linha branca? Eletrodomésticos, fogão, geladeira e assim vai. Quando foi determinada essa isenção do IPI, por ele ser federal, ele seria isento no Pará, como também no Rio Grande do Sul. Certo? Tem que levar em consideração a competência e qual o imposto está sendo isentado, vamos dizer assim, está sendo isento. Porque se for um imposto estadual, a isenção só vai valer dentro do estado. Se for um imposto federal, ele vai valer para todo o território nacional. Salvo se tem alguma coisa específica, mas aí já não seria uma coisa bem mais específica. Se o imposto, vamos supor, o ISS, que é municipal, o município de Tomé do Sul chega e fala, não, vamos isentar de ISS as farmácias. Aliás, farmácia não. As oficinas mecânicas, por exemplo. O ISS só vai ser isento. Aliás, as oficinas mecânicas só serão isentas dentro do município. Se está no município ao lado de Tailândia, lá vai ser cobrado ISS. Ok? Que fique claro isso. Pode falar, Leandro. É sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Ele vai ser aplicado, o imposto, professor, dentro do país remetente ou destinatário?
Aí já é bem específico, vai depender. Não posso te dar uma resposta específica, primeiro, porque ICMS é brasileiro, tá? Vai depender do produto que você está importando ou exportando, certo? Se estiver exportando, vai ter alguns casos que vai ser isento de ICMS para alguns produtos, né? Para favorecer a competitividade internacional, tá? É uma pergunta muito complexa para eu te responder sem ter um produto específico, certo? Sem ter a situação. E vai depender de muitos fatos, muitos fatores, certo? Se for No caso, importação, tomando por exemplo, como... Vá. Oi? Tomando como exemplo o caso da Mariane com o arroz. Olha, aí vai depender também. Se eu estiver importando arroz, vamos supor, de um outro país, imaginem essa situação. Importei o arroz da China. Bem louco, um exemplo. Dependendo da legislação no momento, ele pode tratar esse arroz como, como sendo item básico. Se ele for item da cesta básica, normalmente, os estados eles não tributam ICMS, certo? Aí vai ter a isenção do ICMS no caso dessa importação. Mas se for para outra finalidade, sabe como? Tem várias nuances, certo? Mas de forma geral, não vai ser o ICMS especificamente, ele é um imposto nosso. Essa coisa que é chamada ICMS não existe em todos os países, tá? Tem país que Professor, cobra. no caso dele ser isento, seria no caso do abastecimento de merenda escolar, não seria? Vai depender de estado para estado, entendeu? O ICMS é complexo por isso, porque tem os acordos nacionais entre estados, aliás, tem os acordos nacionais, tem os acordos entre estados e tem a legislação dentro do estado. Se a operação for dentro do estado, pode ter uma situação. Se ele for para fora do estado, a operação pode ter outra situação. Aí assim, entendeu? É complexo. Não adianta a gente ficar imaginando, porque em alguns casos eu tenho que consultar a legislação do estado, entendeu? Para saber se o arroz lá vai ser isento ou não e qual a situação que ele coloca para fazer com que esse arroz seja considerado isento. Também tem isso, tem os pré-requisitos. Tem ICMS, se a gente fosse colocar, ele seria uma universidade à parte, uma graduação à parte. Entendeu? Porque são milhares e milhares de situações que às vezes você muda um detalhe, muda toda a operação. Entendeu? Ok? Ok, professor, obrigado. E o Nária, você colocou aqui, no caso da imunidade, é a mesma situação? Como assim? Porque eu acabei falando outras coisas e perdi o fio da meada, no contexto da tua pergunta. Eu acho que foi quando ela se referiu à alíquota zero, quando o senhor estava dando o exemplo. Né? Não, Foi, que a pergunta da isenção. não, a alíquota são 3 coisas distintas, tá? São bem próximas, mas são distintas. A alíquota zero, isenção e imunidade. Eu diria que isenção e imunidade está mais claro, né? Entre as duas. O problema foi o negócio da alíquota zero. A alíquota zero é justamente, tipo, eu não deixei, porque todo imposto, mais à frente, ele tem um fato gerador. Tá? O que é fato? Aliás, tem um pouco antes, ele tem hipótese de incidência.
O que é uma hipótese de incidência do ponto de vista legal? Na legislação do ICMS, vai ter lá: o ICMS incide sobre circulação de mercadorias. Ponto. Em linhas gerais, tá? Se eu circular mercadoria de um lugar para outro, eu tenho a obrigação, essa hipótese que seria a circulação, vai se transformar em fato gerador. A hipótese é: se acontecer circulação de mercadoria, o fato gerador é: aconteceu a circulação. Certo? É a mesma coisa, apenas tipo, um está no campo teórico, que é a hipótese, e o outro está no campo prático, aconteceu. Quando acontece o fato gerador, em operações normais, vai ter a sua alíquota. No nosso caso, 18%, salvo engano. 18%. Essa é a alíquota normal, a alíquota geral. Aí vai entrar nos detalhes. Se for, vamos supor, arroz advindo da agricultura familiar, vai ter uma situação. Se for produzido por grande indústria, outra situação. Se for importado, é outra situação. Se vier de outro estado, outra situação. Certo? Se não tiver diferença, ou seja, se não tiver alguma coisa específica em termos de alteração de alíquota, todas as situações vão ser tributadas 18. Ponto. Certo? Se tem alguma situação específica, por exemplo, vamos supor que tenha um decreto no estado do Pará que o arroz advindo de produtor familiar, da agricultura familiar, ele é isento. Aliás, ele é isento na primeira situação. Ou seja, é isento por aquele período de tempo. Ponto. E se fala, não é isento. Vindo da agricultura familiar, o arroz, ele vai ter a alíquota 0. Quando eu falo isento, acontece o fato gerador, mas ele foi sustentado. Ou seja, na nota fiscal vai vir a observação lá: produto isento de ICMS com base no decreto X. Se for a alíquota 0, vai estar lá, vai ter o produto, vai ter a questão da base do ICMS e vai ter o cálculo daquela base de cálculo com a alíquota 0, que vai dar 0. Ou seja, o ICMS daquela operação é 0. É diferente de eu falar que ele está isento. Aí é que faz diferença. O 0, nesse momento, faz diferença. A gente normalmente fala que o 0 e nada é a mesma coisa. Nesse contexto aí tem um pouquinho, tem um detalhe, tem essa diferençazinha, certo? E vai vir lá, na nota fiscal, vai vir, olha, produto com alíquota zerada. Certo? São situações bem próximas, mas que são diferentes. Ok? Não sei se agora ficou claro. Ufa, deu pano para manga, hein? Legal. Tranquilo. Eu estava falando que só quem comentava era Dionaira, Leandro, Mariane, e eu esqueci de falar. Deixa eu ver qual é o nome. O Arley falou, a Larissa também falou muito algum tempo atrás. Certo? Então, reconhecendo, né? Aí a conversa que a gente já fez sobre imunidade e isenção, tá? É a mesma coisa aqui.
isenção, fica dispensado o pagamento. Não incidência, que aqui é um outro detalhezinho, tá? A não incidência, vamos para um exemplo mais prático. Eu falando de arroz, né? Arroz e ICMS, até aí tudo bem. Mas aí eu falo, poxa, esse arroz deveria pagar ISS. Concordam? Teria brecha para pagar ISS sobre o arroz? Não. Por quê? Está fora do campo de incidência também. O ISS, como o próprio nome já diz, é sobre serviço. Não há o que se falar de ISS para mercadoria. Tá? Da mesma forma, também não tem o que se falar de ISS para transporte intermunicipal e interestadual. Por quê? Porque transporte intermunicipal e interestadual, apesar de ser serviço, mas ele está lá dentro do ICMS. Da mesma forma, tem telecomunicações. Tá? Então, a não incidência também acontece na perspectiva de tipo, um imposto ele não vai incidir sobre sobre uma determinada situação, porque não faz parte, aquele imposto, a hipótese de incidência dele não faz parte daquela determinada situação. É a mesma coisa eu querer cobrar ICMS de serviço. Tá? São coisas que, em linhas gerais, não se misturam. Ou seja, não tem a incidência. Ou aquele contribuinte, né? Ou aquela empresa, ela é não contribuinte. Normalmente, a empresa comercial, um supermercado, ela é não contribuinte de ISS. Normalmente. Tá? Porque as operações que ela faz no dia a dia não tem nada relacionada com o ISS. Certo? Aí está no campo da não incidência também. Aí o dever jurídico. O dever jurídico que nada mais é do que existe uma relação, a gente fala de pagamento de tributo, mas existe uma relação tributária, a gente vai falar nas próximas aulas, mas eu já vou antecipando. Existe uma relação tributária entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo, no caso da relação tributária, é o Estado. O Estado, leia-se União, Estados e Municípios. O sujeito passivo, nesse caso, é o contribuinte. Seja ele contribuinte pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? É considerado contribuinte. Aliás, considerado contribuinte e, consequentemente, é considerado sujeito passivo. Nessa relação, o sujeito ativo ele tem o poder, como a gente falou lá atrás, de obrigar a empresa ou a pessoa física, e isso sempre com base em lei, tá? Nunca esqueçam disso, de o pagamento de impostos. E caso esse cidadão não pague, ou essa empresa não pague, vai sofrer as sanções. E então, o vínculo que une o titular do direito ao devedor. Ou seja, termina na sua origem, na vontade da lei. Está determinado na lei, eu tenho o dever de pagar. Certo? Como a gente falou lá em tributo, é uma prestação pecuniária, ou seja, em dinheiro, e obrigatória, e compulsória. É aquela coisa, mas paga muito imposto a empresa e tal. Eu até concordo. Mas ninguém está te obrigando a abrir empresa. Sendo bem duro. Eu não quero pagar imposto de renda pessoa jurídica.
Se você não conseguir de forma legal, certo? Forma legal falando, por meio de planejamento tributário, por meio de, enfim, de alguma forma legal, não justifica o fato de você não querer pagar. Você não tem que querer. Normalmente as nossas mães dizem com a gente, né? Ah, eu quero fazer isso. Ah, mas você não tem que querer. Não tem. É a lei. Tá? Essa é a ideia. Aí alguns elementos, só para a gente concluir, que eu não vou entrar em princípios tributários, que já tá quase 9 horas e já está mais de 2 horas de aula, para também não misturar tanta coisa num dia só. Nós temos elementos da obrigação tributária, sujeito subjetivo, temporal, aliás, material, temporal e valorativo espacial. Quando eu falo em elemento da obrigação tributária do ponto de vista subjetivo, eu tenho a questão do ativo, sujeito ativo, né, se é Estado, município ou União. O passivo, que é o contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica. Eu tenho a hipótese de incidência. Lembra, a hipótese de incidência nada mais é do que a obrigação teórica. O que é aquele... Aliás, a incidência teórica. O que é aquele imposto? Sobre o que aquele imposto incide? É sobre circulação de mercadorias. Então, é a hipótese. Já o fato gerador é a materialização. Aconteceu. Por isso está no aspecto subjetivo aqui. Porque depende, não é concreto. O sujeito ativo pode mudar, o sujeito passivo pode mudar, a hipótese de incidência vai mudar, dependendo do imposto, e o fato gerador, consequentemente, vai acontecer ou não. Já no ponto de vista material, eu chegando na materialidade da coisa, é o momento em que acontece o fato gerador. É o momento, no caso do ICMS, que circulou mercadoria. Certo? Circulou. Ou seja, beleza, agora sim cobra ICMS. Se, em condições normais, incidir ICMS sobre aquele produto. Tá? Temporal. Aí já está relacionado ao local. Onde é que aconteceu essa circulação de mercadoria? Foi em qual município, em qual estado? Certo? E espacial valorativa. Aí eu estou relacionando o valor devido, vai ser igual, nada mais do que a base de cálculo, que não necessariamente vai ser o valor da operação. Tá? Pode acontecer eu estar vendendo mercadorias num total de 100 mil reais e a base de cálculo para o imposto não ser 100 mil reais. Pode ter ali impostos que não tenham incidência. Aliás, desculpa. Ter mercadorias que não tenham incidência de ICMS. E, consequentemente, a base de cálculo é menor. Tá? Pode acontecer também, por mais que seja cobrado ICMS naquela operação, existe também a possibilidade de redução da base de cálculo naquela operação, que é outra situação. Enfim, várias possibilidades. Então, a base de cálculo tem que ter cuidado, porque a base de cálculo não necessariamente é o valor da operação. Tá? E a alíquota, não precisa nem falar. A alíquota vai depender também do produto, está sendo movimentado, enfim, N situações.